Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente eu aqui. Tô gravando aula número 1 agora. Gostaria de estar presencialmente, né? Mas a vida nos destinou a este momento. Eu queria estar num bar sentado, bebendo uma breja, mas a gente está aqui confinado em quarentena e devemos sempre respeitar, é claro. Eu comentei naquele questionário, questionário não, porque não eram questões, naquela exposição descritiva com relação à minha pessoa, minha apresentação que eu coloquei no Drive, joguei até no grupo, acho que do Facebook, sobre métodos de estudo. Ninguém veio me perguntar ainda sobre método de estudo, mas eu tinha o meu método. O meu método está sendo ratificado, está sendo comprovado, confirmado com isso aqui. Esta é a parede do meu quarto aqui na minha cidade. E todos os assuntos que eu estudava, eu fazia um resuminho no post-it e colava aqui na parede. Voltava a lê-lo nos finais de semana, quando eu tinha algum tempo, eu voltava a ler determinada matéria. Eu gostava muito nas vésperas, na iminência do vestibular acontecer, eu lia os post-it para relembrar a matéria. Meu método. Eu gostei, funcionou comigo e eu recomendo. Eu vi vários cursos de técnicas de memorização já e eles dizem que essa é uma das melhores técnicas que existem para fins de memorização. Então, para vocês que têm esse anseio do vestibular, eu recomendo muito que vocês é, façam um resuminho, um post-it, uma ficha de lembrança, como eu havia salientado lá. E voltem a estar olhando isso aí, beleza? Qualquer dúvida pode mandar. Então, bora lá para mais uma aulinha. Hoje o assunto é classes gramaticais. Óculos quadradinho. Começamos a falar de morfologia. Quais são as classes de palavras? Todo mundo sabe quais são as classes de palavras? Ergue a mão aí quem tem dúvida. São 10 classes de palavras. Artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, interjeição, preposição, conjunção, pronome numeral. São essas as classes gramaticais. Dentro dessas classes gramaticais, nós temos as que variam e as que não variam. Como assim variar? Se flexionar, se variar em gênero, em grau, em número. Algumas são variáveis, outras não são variáveis. Então, quais são as variáveis? As que variam em plural, singular, masculino, feminino, aumentativo, diminutivo. O substantivo varia, o adjetivo varia, o artigo varia, o numeral varia, certo? Essas são as classes que variam de fato. As outras são invariáveis, beleza? É muito importante que nós saibamos isso na hora, sobretudo nessa aula de hoje que a gente vai falar de substantivo, a gente tem que saber quais são as que variam, quais são as que não variam. Então anota isso aí que eu falei. Quais variam? Artigo, substantivo, advérbio, numeral. Advérbio não, né? Desculpa, eu falei advérbio, né? Adjetivo. Repetindo. Artigo, substantivo, adjetivo e numeral. São essas que variam, que vão para plural. A gente vai estudar hoje plural dos compostos, é muito importante que nós saibamos isso. Então vamos começar. Vamos? Preparados? Let's go! Espero que tenham bebido suas aguinhas, porque hoje a aula é pauleira. Não é uma aula difícil, mas é uma aula que tem alguns conceitozinhos que são um pouco chatinhos de se entender, mas que a gente vai tirar de letra isso aí. Não é uma aula que cai muito no vestibular, só que é importante você saber a base disso, né? Porque às vezes cai dentro de uma interpretação de texto. Beleza? Vamos lá, vamos começar a falar de classes gramaticais. A primeira classe gramatical, talvez até uma das mais importantes, é o substantivo. Nós vamos começar a falar de substantivo hoje. Só que antes, nós precisamos entender que para a gente estudar as classes de palavras, a gente precisa analisar o contexto em que aquela palavra está sendo empregada. Qual é a relação que ela está estabelecendo com as outras palavras que estão ao redor dela? Vejamos este exemplo. O velho está velho. O velho, essa primeira palavra velho, está sendo precedida de um artigo. Lembra que eu falei na aula zero que toda palavra que antes vier um artigo, esta mesma palavra, é um substantivo. Então, esta primeira aparência de o velho, essa palavra velho é um substantivo, porque antes tem um artigo. O velho está velho. Está é um verbo de ligação, é o verbo estar.
A outra palavra, velho, é um adjetivo. Está atribuído um atributo, uma qualidade para o velho, que é o sujeito da minha frase. Esse predicado, no caso é um predicado nominal, a gente vai ter aula de predicado ainda. O núcleo do meu predicado é o adjetivo velho, que é uma qualidade, no caso, uma qualidade temporária do meu velho. Então, na primeira ocorrência, velho é substantivo, na segunda é adjetivo. Então, uma mesma palavra, como a gente viu na aula 0, pode assumir diferentes significações. Por isso, para a gente analisar classe gramatical, classe de palavra de uma determinada palavra, a gente tem que entender ela dentro do contexto em que ela está sendo inserida. Beleza? Dentro dos nomes, a gente fala grupo nominal. Grupo nominal é um conjunto de palavras que dizem respeito a um nome. O principal exemplo do grupo nominal é o substantivo. Só que existem algumas palavras que estão diretamente relacionadas ao substantivo. É o caso do artigo, é o caso do pronome, pronome vem antes do nome. O artigo, ele especifica, delimita ou generaliza um substantivo. Um adjetivo que qualifica, que caracteriza, designa um atributo para determinado substantivo. E o numeral, que quantifica o substantivo. Porra, a gente está falando de substantivo. Substantivo, o que é o substantivo? Vocês sabem a definição de substantivo? Eu sei. O substantivo é um nome. Somente isto. O substantivo tem várias significações que a gente vai ver já, mas vamos ver esses exemplos assim. Ó. As suas duas poesias românticas me encantam. O núcleo do meu grupo nominal, que a gente fala... Quando a gente está falando de análise sintática, que não é o enfoque da nossa aula, a gente faz um recorte, a gente vê um grupo. Tipo assim, tudo isso aqui é sujeito. Então, todo esse conjunto a gente vai chamar de sintagma nominal. No sintagma nominal dessa frase, as suas duas poesias românticas me encantam. As suas duas poesias românticas, tudo que está sublinhado é meu sintagma nominal. O núcleo desse sintagma nominal é poesias, que é o substantivo. Agora veja, as é um artigo, suas é um pronome, duas é um numeral, quantificando poesias. E românticas é um adjetivo que está qualificando poesias. Isso a gente está falando de uma análise morfológica. Artigo, pronome, numeral, substantivo, adjetivo, uma classificação de palavras no âmbito da morfologia. Se a gente for fazer a análise sintática dessa frase, a gente vai ver que as suas duas vai ser adjunta de nominal. Românticas, adjunta de nominal. Entendeu? Então, a gente vai ter uma outra percepção quando a gente entrar na sintática. Por isso a ideia de mudar o óculos que a gente vai analisar. Beleza? Então vamos começar a falar já, então vamos começar a falar de substantivo. Vamos analisar agora o grupo verbal. O grupo verbal é a relação que o verbo se estabelece com o advérbio. Advérbio relacionado com o verbo. O nome é bem sugestivo, né, gente? Olha a frase. João era certamente muito inteligente. O verbo era, um verbo de ligação. Certamente é um advérbio, está intensificando e ratificando. Quem está mais intensificando aí? Certamente ou muito? Muito. Porque muito, em sua classificação, ele é um advérbio de intensidade. Agora, certamente, pode tanto enfatizar essa ideia, mas nesse exemplo ele está ratificando, ele está confirmando, ele está trazendo certeza, veracidade àquilo que eu estou falando. Inteligente adjetivo. Então, você vê que uma palavra ela varia a sua significação. Você tem que sempre analisar o contexto em que ela está empregada. Ele escrevia muito bem. Muito é um advérbio de intensidade. Estão intensificando o fato de como ele escreve. Bem é um outro advérbio. Está falando que o modo como ele escreve. Então é um advérbio de modo bem. Então, quando eu trago circunstâncias com relação ao meu verbo, eu tenho um advérbio. Transmite certeza, negação, tempo, modo, pessoa, companhia, blá, blá, blá. Tem várias classificações, a gente vai ter uma aula só de advérbio. Beleza? Vamos seguir adiante. Grupo relacional. Grupo relacional são partículas dentro do vocabulário que relacionam-se com outras. Como assim? Você estabelece uma frase ou uma oração. Você tem que linkar as palavras. Você não vai jogar as palavras de maneira aleatória, tipo dadaísmo, quando vocês vão aprender isso na arte. Você não vai jogar as palavras, tipo assim, você coloca várias palavras dentro de um pote, pega as palavras e vai lendo aleatoriamente.
Não é assim. Você precisa de palavras que vão linkar, que vão unir, que vão fundir a sua mensagem comunicativa. Quem faz essas relações? O grupo relacional, que é a preposição e a conjunção. Beleza? Ela esperou com entusiasmo aquele passeio. Esperou é um verbo. Aí eu escrevi substantivo, né? Mas esperou é verbo. Tá errado. Esperou é um verbo. Com é uma preposição. Eu estou relacionando o ato de esperar com o entusiasmo. Como eu estou linkando essas duas ideias? Como eu estou linkando essas... Tem uma mágica, né, que a gente faz, ó. Tipo... Ignora. Como eu estou linkando essas duas ideias? Com uma preposição. Veja na outra frase. Lúcio preparou o jantar e lavou a louça. Como que eu linko a ideia de preparar o jantar e lavar a louça de maneira subsequente? Com uma conjunção. No caso, uma conjunção coordenativa aditiva. A gente vai ter a aula de períodos compostos por coordenação lá na frente. Beleza? Então, preposição e conjunção faz essa união entre determinadas palavras da língua portuguesa. Beleza? Interjeição. Interjeição todo mundo fala todo dia, ninguém sabe o que é, né? Interjeição é uma palavra ou uma frase que não tem um grupo específico. Nossa, hoje nós vamos fazer análise de interjeições. Não, gente, interjeição não cai no vestibular. Interjeição você fala, caralho, porra, socorro, meu Deus, Jesus amado, Nossa Senhora. São palavras ou expressões que você fala de maneira habitual, corriqueira, que não tem uma classe gramatical específica para ela. É uma interjeição, ponto. E aí tem a semântica das interjeições. Você pode designar espanto, admiração, coragem, perspicácia, mas não é muito necessário, certo? Interjeição, então, é esse grupinho aí de palavras. Enfim, glória a Deus, como dizia o candidato a presidente da República. Vamos falar do substantivo. O substantivo é um nome, é uma classe de palavras que está responsável por nomear os seres, o objeto, as ações, os sentimentos, os lugares, tudo que a gente tem ao nosso redor, tudo que a gente tem ao nosso redor, que pode designar uma expressão enquanto nome, é o substantivo que vai nomear. Beleza? O substantivo, como eu disse, é uma classe variável. Eles se flexionam em número, em gênero e grau. Em número, singular, plural. Em gênero, masculino e feminino. Em grau, aumentativo e diminutivo. Beleza? Substantivo, lembra, substantivo, nome. Você pode dar nome às pessoas, Maria, Carlos, João, Luísa. Você pode dar nome às qualidades, beleza, empatia, teimosia. Você pode dar nome aos sentimentos, amizade, raiva, rancor, ódio, cobiça. Você pode dar nome aos objetos, cadeira, computador, apagador, caixinha de som. Você pode dar nome aos lugares, São Paulo. Aliás, eu sou São Paulino. Espero que todos aí enalteçam o melhor time do Brasil. Enfim, aos seres reais e imaginários, homem, Papai Noel. Papai Noel existe, né, gente? Na verdade, eu coloquei errado aí, ser imaginário, mas Papai Noel existe. Enfim, as ações, por exemplo, o ato de tapar o rosto de alguém. Merece, será? Corrida, movimento, enfim. O substantivo é a classe de palavra mais utilizada atualmente, que a gente utiliza justamente para nomear, para a gente dar nome a determinada coisa. Certo? O substantivo, no âmbito da classificação de sua flexão em número, ele geralmente faz plural em S. Certo? Aí, ó, eu estou até salientando isso aí. Ó. O artigo transforma qualquer palavra em substantivo quando a antecede. Quando você tem um artigo, uma palavra na frente, essa palavra vai ser um substantivo. Beleza? A luta é difícil. Plural. As lutas são difíceis. O artigo se pluraliza junto com o substantivo. Assim como o verbo, ele também se flexiona em singular e plural, você tem as formas verbais. O verbo ele não se flexiona em tudo, né? Ele se flexiona só mais em singular e plural. Você não tem um verbo masculino, verbo feminino. Não. Tá, gente? Ele luta sempre. Eles lutam sempre. Você tem no caso dos verbos, que a gente vai ter uma aula só disso, que é uma aula bem complexa, são as desinências. Desinência modo temporal e desinência número pessoal. No caso de número,
É a desinência número pessoal. Eles lutam sempre. O M no final é uma desinência número pessoal que indica plural da terceira pessoa. Beleza? Continuando. O substantivo, por exemplo, olha esse título de uma música do Caetano Veloso, O Quereres. Quereres é verbo, só que antes tem um artigo. Então, neste contexto, quereres é substantivo. Daí a importância de você sempre ver se tem um artigo antes. Tendo, é substantivo a próxima palavra. Vamos começar a classificar o substantivo. Lucas do céu, tem várias classificações para o substantivo. Realmente. Você tem substantivo comum e próprio. Substantivo concreto e abstrato. Substantivo derivado, substantivo primitivo. Você tem várias classificações com relação ao substantivo. Beleza? Primeira classificação, substantivo comum. Substantivo comum é aquele que designa seres de uma mesma espécie de maneira genérica. Não entendi nada. Os seres de uma mesma espécie de maneira genérica. Eu vou repetir. Seres de uma mesma espécie de maneira genérica. Por exemplo, cidade, menino, homem, mulher. Cidade, você tem várias cidades. Só que quando você fala cidade, você não está se referindo a exclusivamente uma. Você está generalizando. Quando você fala homem, você não está referindo a exclusivamente um homem. Você está generalizando o gênero homem. Beleza? Por exemplo, mulher é a mesma ideia. País, você não está falando qual é o país. Você está simplesmente generalizando. Então, o substantivo comum é uma designação de seres de maneira genérica. Beleza? Substantivo próprio. Estamos voando para Barcelona. O substantivo Barcelona, ele está designando um ser dentro do substantivo cidade, dentro da espécie cidade. Então, Barcelona é um substantivo próprio, que ele está restringindo. Então, o substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de maneira restritivista, de maneira particular. Lucas é um substantivo próprio dentro de homem, dentro de menino, dentro de estudante. Londres é um substantivo próprio dentro da designação cidade. Beleza? Então, o substantivo próprio e concreto não, e comum são coisas bem batidas que tá bem que na nossa gramática internalizada a gente sabe distinguir. Às vezes, um substantivo próprio ele pode se tornar comum. Por exemplo, era um Judas, a cidade o condenava. E um comum pode se tornar um próprio. O técnico Leão assume o time do Palmeiras. Leão é uma designação comum. Leão. Você sabe qual é o leão? Não, é a espécie leão. Agora, o técnico Leão, ele especifiquei, coloquei em letra maiúscula. Leão é o nome, é Emerson Leão, ex-técnico de futebol de São Paulo, do Palmeiras, enfim. Eu especifiquei, você tem um substantivo que ele é comum, leão, transformou ele em próprio. E olha na outra frase, Judas. Judas é um nome de uma pessoa, é um substantivo próprio. Eu transformei ele em um substantivo comum. Era um Judas, enquanto uma atribuição. Beleza? Um traidor, quero dizer. Outro dueto, substantivo concreto, substantivo abstrato. Substantivo concreto é aquele que existe independentemente de outro. Ele tem existência própria. Ele não depende de nada para existir. Ele designa um ser que existe. Este ser que existe, ele independe de ninguém. Por exemplo, lâmpada, mala. Você consegue pegar a lâmpada na mão. Celular, você consegue pegar o celular na mão. Agora, substantivo abstrato é o contrário disso. Por exemplo, os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Você pega, por exemplo, algumas palavras do mundo imaginário, por exemplo, saci. Já viu um saci? Já viu um fantasma? Mas você consegue ter aquele referente na sua cabeça. Voltando à primeira aula de signo, significante, significado, referente, você tem um referente na sua cabeça quando você fala de um substantivo concreto. Joinha? Um substantivo abstrato, por sua vez, você não tem esse referente. Geralmente são qualidades. Eles dependem de outra coisa para se manifestar ou existir. Por exemplo, beleza exposta. A beleza, eu vou ler isso aí, ó. A beleza, ela não existe por si só. Você não consegue observar a beleza. Só podemos observar a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. A beleza, ela depende de outro ser para se manifestar.
Portanto, gente, a palavra beleza ela é um substantivo abstrato. Os substantivos abstratos, eles designam estados, qualidades, ações, sentimentos dos seres. Não necessariamente existe vida. Vida é um estado. Rapidez é uma qualidade relativa à velocidade. Viagem é uma ação. Saudade é um sentimento. Todos esses são substantivos abstratos. Você não consegue pegar ele na mão. E eles dependem de uma interpretação mais elaborada para se materializar, de fato. Ok? Tudo bem essa diferença entre concreto e abstrato? É a dependência para se manifestar. Isso é o que distingue o concreto do abstrato. Certo? Joinha, joinha, joinha. Ratificando e sendo prolixo nesse sentido. A gente sempre tem que analisar um concreto de um abstrato dentro de um contexto. Por exemplo, o prefeito quer a plantação de batata em todo o município. Plantação, nesse caso, é um substantivo abstrato, é o ato de plantar. Como você mensura o ato de plantar? Não tem como. Agora, a plantação de batata foi perdida por causa das chuvas. A plantação, nesse caso, é você olhar e ver aquele mundo de batata lá do McDonald's. Então você consegue ver aquilo. É um substantivo concreto, um pedaço de terra que tem batata. Isso é plantação. Certo? O amor é um sentimento nobre. É um substantivo abstrato, porque o amor enquanto sentimento. Agora, vem amor, o arco-íris espera por nós. Olha que romântico. Que melosidade. Pelo amor. Esse amor, no caso, é um vocativo. Está falando do marido, de uma esposa, do namorado, de uma namorada, enfim. É um vocativo, é um chamamento. Você está se dirigindo a outra pessoa, e essa pessoa é física. Beleza? Então, sempre analisar o contexto para estabelecer essa classificação. Alguns efeitos estéticos, e aí eu coloco o óculos de coraçãozinho para designar que quando nós analisamos a estética de determinada aplicação de uma palavra, nós estamos falando do sentido, do significado, da semântica que aquela palavra traz dentro daquele contexto. Por isso, o óculos em formato de coração, que é o óculos da semântica, da significação. Beleza? Você pode utilizar concretos no lugar de abstratos. Isso é até um tipo de uma figura de linguagem. Concreto no lugar do abstrato. A metonímia, lembra aquela figura de linguagem que você utiliza uma determinada significação no lugar de outra? Essa é a metonímia. Vocês vão ter aula, acho que com a professora de redação, sobre figuras de linguagem. O medo cortava os céus de Bagdá. As crianças choravam, pressentiam a morte. O medo é um substantivo abstrato. Você está colocando ele com a função de substantivo concreto. Medo, nesse sentido, está falando da guerra, está falando no Iraque, está falando dos aviões cortando o céu. Medo, nesse caso, significa aviões. Beleza? Tem um abstrato no lugar de concreto. Você tem uma mistura, uma fusão de concretos e abstratos. E isso aí quebra o paralelismo. A gente tem uma aula extra, eu coloquei lá no Drive, sobre paralelismo sintático e semântico. Paralelismo, olha para a matemática. Retas paralelas são retas que têm o mesmo coeficiente angular. Não sei se vocês lembram disso. Retas paralelas distintas, elas não se cruzam. Coincidentes são a mesma coisa. Paralelismo, essa daqui é como se fosse igual a isso. Vamos pensar assim. Se você tem, por exemplo, vamos olhar essa frase. Tocava piano, violoncelo, harpa e a tristeza de ter nascido sem perna. Piano, violoncelo, harpa são todos substantivos concretos. Tristeza é um substantivo abstrato. Você utilizou 3 concretos e depois você jogou um abstrato. Você quebrou o paralelismo. Entenderam? Você tem que colocar um quarto concreto para você manter a sua estética, para você manter a sua enunciação de maneira bonita. Uma redação nunca quebre o seu paralelismo, tanto no sentido de significação quanto no sentido sintático. Beleza? Deixa eu ver aqui se está muito escuro onde eu estou sentindo que já está ficando escuro. Não, ainda dá para me enxergar. Ótimo, maravilha. Então, aula de paralelismo, eu até posso gravar um videozinho pequenininho para comentar com vocês uma aula só sobre paralelismo. Mas jamais façam isso na redação. Se você utilizou uma conjunção aqui numa frase, e aí a continuação, a próxima frase, utilize outra conjunção. O verbo que rege preposição, vamos supor um verbo transitivo indireto, que rege uma preposição a.
você coloca dois objetos, você coloca a preposição a no primeiro objeto e no segundo objeto, e não só no primeiro, senão você quebra o paralelismo sintático da frase. Tudo bem? Substantivo coletivo. Substantivo coletivo ele é um substantivo comum, só que, estando no singular, ele designa um conjunto, um coletivo. Olha a definição ali embaixo. Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Observe o exemplo ali. Ó. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra abelha, mais outra abelha. Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame. Essas frases são iguais. Você, às vezes, utiliza um substantivo coletivo justamente para evitar uma prolixidade, uma redundância. Olha a primeira frase. Desculpa, não é coronavírus. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra abelha, mais outra abelha. Olha como você está repetindo a palavra abelha, fica até a prosódia fica ruim. Então você coloca um substantivo coletivo, às vezes, para evitar uma pronúncia exagerada, uma pronúncia enfadonha, monótona. Então o substantivo coletivo é isso, é uma palavra, um substantivo comum que no singular designa um coletivo. Tem uma lista de substantivos coletivos aqui, eu vou ler alguns. Assembleia é o coletivo de pessoas reunidas, alcateia de lobos, acervo de livros, arquipélago de ilhas, cáfila de camelos, colmeia ou enxame de abelhas, concílio com C, bispos, enxoval de roupas, girândola, gente, olha isso, girândola, conjunto de fogos de artifício, um bagulho bizarro, né? Tem vários coletivos, vocês podem dar só uma lidinha, não precisa decorar tudo isso, jamais ninguém de sã consciência decora tudo isso, beleza? Vara de porcos, alguns a gente lembra, né, do fundamental, a professora fazia a gente decorar, né? Mas tudo bem. Substantivo simples e substantivo composto. Essa classificação está relacionada com uma análise mais de estrutura da palavra. Quando você olha para esse substantivo, quantas partezinhas ele tem? Você olhando para aquela palavra. Isso é o que vai designar a classificação de substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é aquele que tem um único elemento, um único radical. Um substantivo composto é aquele que tem mais de um radical. 2 ou mais radicais. Por exemplo, substantivo simples, chuva. É simplesmente chuva. Tempo, sol, sofá. Dê licença para beber um gole d'água. São palavras que têm uma palavrinha só que designa aquilo, um substantivo simples. Agora, um substantivo composto é aquele que tem mais de uma palavra. Beija-flor. Beija-flor é o substantivo. Só que ele tem dois radicais aglutinados. Beija e flor. Beleza? Passatempo. Passar o tempo. São duas palavras que foram aglutinadas. Beleza? Próximo. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Existe uma tabela que eu até coloquei no slide que é gigantesca de substantivos primitivos e derivados a partir desta. Substantivo primitivo são substantivos que não são derivados de outros. São palavras que dão origem às outras. Eles existem por si só, eles são autônomos, independentes. Os substantivos derivados são aqueles que são originados a partir de substantivos primitivos. Vejamos os exemplos. Olha aí nessa tabelinha. A palavra flor. Flor é um substantivo primitivo. E você tem vários substantivos derivados a partir de flor. Floração, flora, floral, floreado, floreio, flóreo, florescente. Olha a outra palavra ali, mãe. Mãe é um substantivo primitivo. Quais são os derivados a partir de mãe? Maternal, maternidade, materno. Então, é uma análise que, quando você vê essa palavra, você consegue já ter essa concepção de se ele é primitivo ou se ele é derivado. Então, primitivo dá origem aos derivados. Derivado deriva do primitivo. Beleza? Vamos entrar agora numa parte, nossa, mandei a mão no computador, balançou tudo aí, não é terremoto. A flexão do substantivo é uma parte mais delicada da aulinha. Flexão. Quando nós falamos de flexão, é aquilo que o presidente faz, contando de maneira super certinha que ele faz as flexões? Não, gente, aquilo lá nem é flexão acadêmica também.
Flexão, no âmbito da gramática, é a variação. É como os substantivos se flexionam. Os substantivos, no caso, eles se flexionam em gênero, em número e em grau. Aqui está um exemplo bem ilustrativo do princípio de economia linguística. Veja que para se referir a uma criança pequena, você pode usar criancinha. Lembra que eu falei das mudanças linguísticas na aula 0? No contexto de economia, que eu até falei que não é economia do governo, não é o PIB que está sendo enfatizado. Quando você fala criança pequena, você pode falar criancinha. Você flexionou o substantivo criança para o grau diminutivo. Beleza? Então vamos analisar as flexões do substantivo. Primeira flexão, flexão de gênero. Basicamente, dois contextos que a gente tem. Presta bastante atenção, por favor. Primeiro, você tem os substantivos que são biformes. Os substantivos que são biformes são aqueles substantivos que têm duas formas. Bi, dois. Formes, forma. Geralmente, por exemplo, gato, gata, homem, mulher, poeta, poetisa, prefeito, prefeita. São palavras, são substantivos que têm as duas formas, tanto no masculino quanto no feminino. São substantivos biformes. Substantivos uniformes são aqueles que só têm uma forma. Jacaré, por exemplo. Desculpa novamente. Jacaré, cobra, testemunha, pessoa, criança, doente. Todas essas pessoas só têm uma. Todos esses substantivos só têm uma forma. Dentro dos substantivos uniformes, uma forma, você tem os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois. Os substantivos uniformes epicenos, eles são aqueles que só têm um gênero e geralmente está relacionado à nomenclatura de bichos. Cobra, jacaré e hipopótamo, né? E o que vai designar macho e fêmea é você colocar na frente, macho e fêmea. O substantivo em si, você não tem como você especificar ele quanto ao gênero. Você tem que colocar uma palavra que denota isso na frente. Cobra macho, cobra fêmea. Não tem o cobra ou a cobra. Não. Cobra. Epiceno. Certo? Você tem um só gênero, geralmente nomeia bicho. Você tem que colocar alguma palavrinha na frente para designar se é macho ou fêmea. Certo? Sobrecomuns. É a mesma coisa que epiceno, só que com relação a pessoas. Por exemplo, a criança, você não tem o criança, é a criança e pronto. A testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Não tem uma especificação, não tem a indivíduo, é o indivíduo. E esse indivíduo pode ser tanto homem quanto mulher. Uma palavra que está se relacionando com qualquer um dos gêneros, por isso sobrecomuns. É comum os dois gêneros, certo? E você tem o comuns de dois, os substantivos uniformes comuns de dois, que são aqueles que indicam o sexo das pessoas por meio dos artigos. Doente, por exemplo. Você tem o doente e a doente. Doente, o substantivo é simplesmente doente. Agora, é o artigo que vai especificar se é uma mulher ou se é um homem. Artista, ou artista ou artista. Personagem, ou personagem, a personagem. Beleza? Próximo slide. Aqui você tem a flexão de gênero de várias palavras. Eu não vou ler tudo porque é perda de tempo, mas eu coloquei aí para vocês darem uma lidinha. Por exemplo, o ateu. Quem é ateu? Ou homem ateu. E se for mulher, a ateia. O czar, a czarina. O cavaleiro, é a amazona. Né? Se for cavalheiro com LH, é cavalheira. Entendeu? Jabuti. O jabuti. Jabota. O réu, a ré. Aquilo que você engata no carro. E aí você tem vários. Por exemplo, outras palavras que são masculino ou feminino. Açúcar. Açúcar é uma palavra masculina. Ágape, masculino. Alface, feminino. Apendicite, feminino. Cal, feminino. Champanha, feminino. Enfim, você tem essas palavras aí. Beleza? Tá ficando escuro já aqui, mas eu acho que ainda dá. Ainda vocês conseguem me ver. Vamos lá. Continuando. Então, você tem essa lista de palavras. Qual a palavra que é masculina, qual a palavra que é feminina. Você não precisa saber tudo isso. Isso aí é corriqueiro. O vestibular não vai falar, assinar dentro das alternativas qual é a palavra masculina. Não. Isso não vai cair para vocês, beleza? Agora, você tem algumas denominações que é importante a gente ver. O cabeça. Quando a gente fala o cabeça, a gente está falando que a pessoa é líder.
A gente fala, a cabeça é a parte do corpo. O capital é dinheiro, valor, questão monetária. A capital é cidade. O grama é unidade de medida, o Gzinho minúsculo. A grama é vegetação, é o pasto. O caixa é aquele cara que fica responsável pela cobrança no supermercado. A caixa é um objeto, uma caixa de sapato, por exemplo. O coral é o coro, é um concerto musical. A coral é a cobra. O rádio é o aparelho em si que você ouve a música. Vamos supor que isso aqui seja um rádio. O rádio. Agora, a rádio é a emissora que você escuta, a Band FM, a Nativa FM, enfim. Flexão de número. No caso dos substantivos, isso já está muito na nossa gramática internalizada. Os substantivos, geralmente, eles vão ao plural, colocando simplesmente o S. Depois vocês vão dar uma lidinha aí nesses 10 casos de plural. Por exemplo, depois de ditongo, o que é ditongo? Encontro de vogais. História, jockeys, fácil, você coloca fáceis no plural. Quando você termina uma palavra que tem final M, você troca por NS. Armazém vira armazéns. Atum vira atuns. Depois vocês dão uma lidinha a isso, que não adianta eu ficar recitando isso aí pra vocês não vão absorver, vocês têm que ler isso aí, e aí vocês vão entender certinho, certo? Mas a gente tem certas coisas que já tá muito sabido isso para pão, plural de pão, pães, a gente sabe disso. Plural de barril, barris, entendeu? Então a gente, tudo nessa tabelinha vocês vão conseguir entender, beleza? Plural com metafonia. Lucas do céu, o que é metafonia? Metafonia é a mudança do timbre de uma vogal. Como assim? Quando você conjuga determinada palavra em singular plural, às vezes a pronúncia daquela palavra muda, certo? Por exemplo, singular tem som fechado, tem timbre fechado. Plural tem timbre aberto. Olha o exemplo. Oposto, plural, opostos. Corpo, corpos. Corvo, corvos. Caroço, caroços. Você está vendo que no singular tem um som fechado e no plural tem um som aberto? Isso é o fenômeno de metafonia. Os substantivos têm muita metafonia. Beleza? Flexão de número. Algumas palavras. Olha assim, bem. Bem é aquilo que traz alívio. Bens são posses. Às vezes o plural de uma palavra pode significar coisas distintas. Olha aqui, vergonha. Vergonha é um sentimento. Vergonhas são os órgãos das genitálias, né? Os órgãos sexuais. Cobre é o metal. Cobres, uma moeda, ou até o mesmo um verbo. Costa, litoral. Costas é o dorso. Saudade, sentimento. Saudades, lembranças, cumprimento. Então, o plural pode ter um significado distinto daquela mesma palavra enquanto ela esteja no singular. Certo? Agora vem, na minha opinião, a parte mais difícil da aula. Lembra que no começo da aula eu falei de plural dos compostos? Falei que a gente precisa entender as palavras que são variáveis e palavras que não são variáveis dentro da língua portuguesa? É justamente para essa parte, plural dos compostos. Você tem um substantivo que é composto, que tem mais de um radical. Esses substantivos, quando vão para o plural, você tem algumas especificações. Por exemplo, tem alguns substantivos compostos que, quando pluralizados, eles vão variar os dois elementos. Se você tiver substantivo e substantivo, vai variar os dois. Couve e flor. Couve é um substantivo, flor é outro. Então, couves, flores. Bomba, relógio. Bomba é um substantivo, relógio é outro. Bombas, relógios. Vai variar os dois. Porque substantivo é uma classe variável. Substantivo e adjetivo. Na verdade é assim que eu tenho que falar para você. Substantivo e adjetivo. Amor, perfeito. Amor, substantivo, perfeito, adjetivo. Amores, perfeitos. As duas classes são variáveis. Adjetivo e substantivo. Gentil, homem. Gentis, homens. Numeral e substantivo. Quinta-feira. Quintas-feiras. Beleza? Você tem alguns casos que vai variar só o segundo elemento. 1 minuto que eu vou acender a luz do meu quarto. Eu acho que assim fica melhor, né? Estava ficando bem escuro, anoitecendo, então agora eu vou acender a luz. Você tem aqueles casos que vai variar só o segundo elemento. Se você tem um verbo e um substantivo, lembra? O verbo é invariável, então não vou variar ele. Guarda-roupa. Guarda é verbo. Roupa é substantivo, então eu vou variar só roupa. Então o plural de guarda-roupa é
roupas. Você tem uma palavra invariável mais uma palavra variável, de maneira genérica. Alto-falante. Alto é o modo como está o som, é um advérbio. Neste caso, não é alto de altura, é alto de volume. É o modo como está aquele som. Agora, alto-falante, alto-falantes. Bem amado, bem amados. Adjetivo e adjetivo. Quando você tem dois adjetivos, mas adjetivo é variável. Adjetivo é variável. Então, vai variar os dois? Quando você tiver os dois adjetivos, um do ladinho do outro, não vai variar os dois. Vai variar só o segundo elemento. Latino-americano, latino-americanos. Vai variar só o segundo. Dica para redação, tá? Quando você tem uma onomatopeia ou repetição. Onomatopeia é uma figura de linguagem sonora que está relacionado com a emissão de sons. Ping-pong. Plural, ping-pongues. Vai variar só o segundo. Quando você tem onomatopeia, uma palavra que designa um som, você vai variar só o segundo elemento. Bem te vi. Bem te vis. Certo? Quando você tem uma preposiçãozinha no meio, varia só o segundo elemento. Agora você tem algumas exceções. Por exemplo, grão, grã e bel. Quando você tem essas palavras, vai variar só o segundo elemento. Grão-duque. Grão-duques. Grã fino. Grã finos. Bel prazer. Bel prazeres. Varia só o segundo com essas três palavras. Tá? Você tem alguns casos que vai variar só o primeiro elemento. Quando você tem substantivo, preposição e substantivo. Essa preposição ela quebra a pluralização do substantivo que vem depois. Água de colônia. O plural é águas de colônia. Essa preposição é um elemento estranho. Ela é chata. Ela quebra o restante da pluralização. Certo? Quando você tem um substantivo, uma preposição oculta e outro substantivo, vai variar só o primeiro. Banana, maçã. Plural. Bananas, maçã. Beleza? Você tem alguns substantivos que permanecem invariáveis. Por exemplo, você tem um verbo mais um advérbio. Ou uma palavra invariável. Os bota fora. Esse é o plural. Bota fora, bota verbo. Fora de verbo. Nenhuma varia. Então, sempre é assim, bota fora, tanto no singular quanto no plural. O que vai diferenciar é o artigo. Ou bota fora, ou os bota fora. Cola tudo. Cola, verbo. Tudo, pronome. Indefinido. Pronome não varia, verbo não varia. Então, cola tudo. Os cola tudo, ou cola tudo. Você tem um verbo mais um substantivo que já está no plural. Caça-fantasmas. Os caça-fantasmas. É a mesma coisa. Permanece invariável. Saca-rolhas. Aquele coisinho de saca-rolhas. Os saca-rolha, ou você tem vários, os saca-rolhas. Certo? Você não vai pluralizar o verbo, sacas-rolhas. Não. É saca. Saca é verbo, não varia. Beleza? E você tem, sim, alguns casos especiais. Se não tiver caso especial, não é gramática, né, gente? Louva a Deus. É assim, tanto no singular quanto no plural. Arco-íris. É assim, tanto no singular quanto no plural. Bem me queres. Padre Nossos. Ave Marias. Mapas mundi, joões ninguém. João ninguém, plural, joões ninguém. Beleza? Um macetinho. Decora quais são as palavras variáveis, quais são as palavras invariáveis. Só as palavras que são variáveis vão para o plural, as que são invariáveis não vão para o plural. Quando você tiver duas palavras variáveis, no caso adjetivo, um do ladinho do outro, vai só o segundo elemento. Beleza? E decorar aquelas palavras que são casos especiais, que não são as duas que vai para o plural, que não tem uma regra pré-estabelecida. Mas isso eu vejo que a gente já meio que tem internalizado essas coisas também, a gente sabe um pouco disso. Não se preocupa, não é muito isso, não é muito cobrado. Mas essa foi a parte mais difícil da aula. Doeu para entrar, gente? Tá tudo bem? Qualquer coisa, me pausa aí, me dá um grito aí, me manda um WhatsApp aí, a gente tira algumas dúvidas. Beleza? Flexão de grau do meu substantivo. Aula cansativa, né, gente? Podia a gente estar num bar, bebendo uma cerveja, discutindo sobre a flexão de grau dos substantivos. Assunto legal, né? Pra gente discutir num bar, pra gente fazer um churrasco. Quando tiver um churrasco... Existiam churrascos. Havia churrascos. Lembra quando as pessoas falavam assim, uma piada rindo até 2020? Lembra quando as pessoas falavam isso uns anos atrás? Que em 2020 a gente não ri mais. Tá tensa a situação, né? Mas voltando, vamos lá. Flexão de grau. Grau de um substantivo, aumentativo e diminutivo. Certo?
Aumentativo e diminutivo, forma analítica ou sintética. Você tem várias classificações. Quando a gente for ter aula de adjetivo, você vai ver que vai piorar essa situação. Casa grande e casarão. Quando eu falo uma casa grande, eu estou dando uma qualidade para a minha casa. É uma qualidade com uma palavra propriamente dita, com adjetivo. Quando você coloca um adjetivo na frente de um substantivo, você confere um grau aumentativo ou diminutivo para aquele substantivo. Só que esta análise é uma análise analítica. Está colocando um adjetivo na frente, está colocando um adjetivo na frente do substantivo. Isto é uma questão analítica. Agora, quando você funde esses dois, você funde o adjetivo com o substantivo, você já está falando de um grau sintético. Você está sintetizando as coisas. Beleza? Cão pequeno, uma questão analítica. Cãozinho, uma questão sintética. Beleza? Você tem vários sufixos. Sufixos são é um afixo que é inserido no final da palavra. Afixos são prefixos e sufixos. Prefixo é aquela partículazinha, letras, conjunto de letras que você insere no começo da palavra. E sufixo no final da palavra. Beleza? Você tem alguns sufixos que trazem uma ideia de elevação, de aumentativo. Aça, mulheraça, pão, porcalhão, anzil, corpanzil, plural de corpo. Não é corpão, é corpanzil. Feio, né? Tem muitas pessoas que são feias e ninguém fala nada, né? Então, arra, bocarra, não é bocona. Bocão, é bocarra. Olha que... Nossa, eu não sabia disso. Pois é, a gente não sabe de muita coisa. Diminutivo, ébrio, não é casinha. Casinho era uma linguagem literária, uma linguagem conotativa. Certo? É casebre. Certo? Não é livrinho, é livreco. Só que a gente usa na linguagem coloquial. E é aquilo que eu falei na primeira aula. Se você consegue transmitir a sua mensagem, beleza. Não tente ficar se adequando à norma padrão no seu dia a dia. Você tem que usar a norma padrão quando é exigido a norma padrão. Basicamente assim. Beleza? Então tem alguns sufixos e prefixos que designam a flexão de grau do meu substantivo. Certo? Nós estávamos falando de denotação e conotação. Lembra? Denotação é o sentido real da minha palavra. É o sentido literal. Conotativo é o sentido imaginário, o sentido figurado da minha palavra. Digamos que a senhora está gordinha. Gordinha está no sentido conotativo. É um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem do âmbito semântico que designa uma tentativa de amenizar a minha fala. Eu falo assim, nossa, ele descansou em paz. É para eu não falar assim, ele morreu. Então eu falo, ele descansou em paz. É uma tentativa de amenizar a minha fala. E ele está faltando com a verdade, para não falar de maneira direta, ele está mentindo. Quando eu falo ele está faltando com a verdade, eu estou suavizando, amenizando a minha fala. Esta figura de linguagem que faz essa amenização chama-se eufemismo. Joinha? Sujeitinho chato, Jonas. Eu estou usando o diminutivo sujeitinho no sentido conotativo. Tá falando, nossa, que ofensivo que ele é. É um bobão mesmo. Eu estou usando no sentido conotativo. Ele também está sendo ofensivo. Também estou querendo dar um atributo negativo. Só que eu utilizo esse sufixo aumentativo para dar uma amenizada na minha fala. Minha mãezinha é uma rainha. É um sentido conotativo, está trazendo afetividade. Então, esse sufixo diminutivo inha está trazendo uma afetividade. Então, os sufixos que a gente insere numa palavra, nesse contexto de flexão de grau, ele pode trazer algumas significações de afetividade, de eufemizar a situação, situações denotativas ou conotativas. Por exemplo, a casinha ficava próxima ao mar. Casinha, nesse sentido, que deveria ser casebre, é um sentido denotativo. É pequena essa casa. Está relacionado com a pequenez da casa. Beleza? Estou falando casinha porque ela é bonitinha, porque ela é pequena mesmo. Então, certos sufixos estão relacionados com o sentido denotativo mesmo. Beleza? Próximo. Direção argumentativa. Se você utiliza a seleção de palavras que você faz dentro de determinada estrutura textual, traz uma significação implícita, por isso os óculos no formato de coração. Por exemplo, falou o carrasco chegou. Carrasco é uma avaliação negativa do professor.
O professor chegou, é uma avaliação neutra dele. O mestre chegou, é uma avaliação positiva dele. Então, a seleção de substantivos que designam uma mesma pessoa, uma mesma ser, uma mesma entidade, pode ter um tom pejorativo, um tom jocoso. Jocoso? O que é jocoso? Jocoso é ruim, beleza? Então, sempre tenha uma seleção léxico-semântica muito boa para você direcionar a sua argumentação dentro do seu texto, beleza? Falando de seleção léxico-semântica, seleção lexical. Olha esse poema de Cesário Verde. Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia que as sombras, o bulício, o tédio, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Ele faz uma seleção de palavras, ele escolhe umas palavras como anoitecer, soturnidade, melancolia, sombras, que trazem uma ideia de escuridão. As palavras que eles selecionam, os significados aliados aos referentes destas palavras, trazem uma significância de tristeza, de angústia, de sofrimento do eu lírico. Então ele utiliza palavras que as palavras em si já trazem essa ideia de angústia, de sofrimento do eu lírico. E essas palavras fazem ele sofrer cada vez mais, certo? Essas palavras que têm um tom negativo, que têm uma significação pejorativa, às vezes até, que no caso desse coisa aí está relacionado com uma escuridão, são elementos disfóricos. Disfórico de disforia, que é negativização das minhas palavras. Beleza? Cruzamento de vocabulário. É preciso fazer uma cirurgia no governo, retirar o câncer da corrupção. Cirurgia e câncer são elementos do jargão médico. Você utilizou ele dentro de um assunto político. Você cruzou o vocabulário. O time do Santos era uma orquestra. Pelé, seu maestro. Orquestra e maestro são elementos do campo musical. Você colocou ele dentro de uma matéria esportiva. Então você faz um cruzamento de vocabulários. Processos metafóricos são efeitos de sentido. Quando você fala que Pelé era o seu maestro, você está atribuindo uma característica para Pelé. Você está dando uma simbologia para ele. Simbologia dentro do campo das figuras de linguagem chama-se metáfora. Metáfora é uma simbologia. Essa é a definição de metáfora. Simbologia. Às vezes você utiliza uma metáfora para dar um efeito de sentido mais amplo, mais notório, mais enfático para o seu texto. Joia, joia, joia. Mais uma aguinha, né, gente? Tá falando bastante, né? Respirar um pouco, né? Bebe uma água, bebe água. Água é bom. Cerveja é melhor, mas... Enfim, vamos continuar. Campo semântico. Depois você, tarefinha, pega o poeminha João Sem Terra, do Cassiano Ricardo. Não olha para essas três coisas que eu escrevi, campo, astronomia e propriedade. Pega todos os substantivos que tem nesse poema e tenta selecionar eles dentro dessas três classificações. Está relacionado ao campo, está relacionado com a astronomia, está relacionado com propriedade. Tenta separar a significação daqueles substantivos dentro desse campo semântico. Beleza? Terminamos nossa aula de substantivo, falamos de muita coisa. Vamos dar uma relembrada, falamos da definição, falamos substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo comum, substantivo próprio, substantivo primitivo, derivado, substantivo coletivo. Falamos do plural dos substantivos, flexão e número. Falamos do plural dos substantivos compostos. Todas aquelas regrinhas, lembrar de quais são as classes de palavras variáveis, quais são as invariáveis. Falamos também dos efeitos de sentido que um substantivo pode adquirir dentro de uma frase, dentro de uma oração. Falamos da troca de vocabulários, falamos de aspectos lexicais, significação que uma palavra atribui dentro de um contexto. É muito importante que nós façamos isso em tudo que a gente esteja fazendo dentro da arte da gramática. Vamos sempre analisar o contexto. Cansamos, né? Encerra por aqui? Não! Vamos resolver alguns exercícios. Eu vou resolver só alguns. Tem vários exercícios, alguns já estão com gabarito. Acho que todos, né? Nessa aula eu já deixei todos com gabarito, justamente por causa desse distanciamento social que a gente está enfrentando. Como a gente está distante, eu já coloquei o gabarito junto. Tem algumas aulas que tá sem o gabarito, aí depois o próximo slide tem um gabarito. Mas eu
dá trabalho montar esses slides. Então, nessa daqui já está tudo resolvido. Vou resolver alguns exercícios com vocês, explicar alguns exercícios. Vamos ao exercício 2, olha aí. Todos os. Ele quer saber o plural de vice-reitor. Qual é o plural de vice-reitor? Entra dentro de um caso de aquelas exceções. Vice é uma partícula invariável. Não é vices. Vice é invariável. É um advérbio. Reitor é um substantivo, varia. Então é todos os vice-reitores que foram chamados ao ministério estavam. Eles estão falando, estão qualificando. A qualificação para os vice-reitores é ressabiados. O que está sendo conjugado aí em plural é ressabiados. Meio ou meios, ele está falando na forma, a circunstância como eles estão ressabiados. Circunstância é advérbio. Esse meio que você tem que colocar aí no meio está se relacionando ao verbo. É como se eles estivessem parcialmente ressabiados. É isso que eles querem dizer. Parcialmente é um advérbio de parte. E parcialmente, lembra que todas as palavras terminadas em mente, na maioria das vezes, são advérbios. Então você pode substituir aí o meio por parcialmente. Advérbio é uma classe de palavras invariável, então não é pluralizado, é meio, certo? Então, todos os vice-reitores que foram chamados ao ministério estavam meio ressabiados com os abaixo assinados. Abaixo é um advérbio também, estar abaixo, certo? É uma localização, advérbio de localização. Assinados é um substantivo, então abaixo assinados, então ele vai para o plural. Abaixo não varia, assinados vai para o plural. Beleza, beleza, beleza? Próximo exercício que eu escrevi aqui é o exercício 4 que eu quero fazer. O exercício 4 é uma questão de julgamento. Vamos ler só essa última estrofe. E vendo em torno as mais terríveis cenas, possa mirar-se as asas despenadas. Mirar-se no sentido de olhar. E contentar-se com as secretas penas. Penas. Olha essa palavra, penas. Observe o que é dito sobre o uso do vocabulário penas no último verso do poema. É um substantivo concreto que indica penugem dos pássaros? O substantivo penas é um substantivo concreto que indica a penugem dos pássaros? Sim, né, gente? Pena, os pássaros têm pena, você consegue pegar a pena na mão, por isso ela é concreta. É um substantivo concreto, tá verdadeira essa daí. Só que olha o que ele fala na próxima. É um substantivo abstrato, que se refere aos sofrimentos humanos, mas também à compaixão e à piedade. Analisando o poema, sim, ele está falando e vendo em torno as mais terríveis cenas. Possa mirar-se as suas asas despenadas. Despenar é o sofrimento e contentar-se com as secretas penas. Dentro do contexto desse poema, dentro da interpretação de texto que a gente faz desse poema, a gente vê que penas também pode simbolizar o sofrimento de nós, seres humanos. Então, enquanto um substantivo que designa um sentimento é também um substantivo abstrato. Por isso que eu falo, uma palavra pode ter várias classificações e depender do contexto. No sentido literal, denotativo, penas é um substantivo concreto. Só que dentro do contexto do poema, ela é um substantivo abstrato. Então, a 2 é verdadeiro também. 3. É ambíguo. O poeta joga com as duas acepções apresentadas. O que significa ambiguidade? Ambiguidade, 2. Guidade, significação, sentido. Uma determinada frase que apresenta ambiguidade quer dizer que ela pode significar mais de uma coisa. Certo? Então, a palavra apenas dentro do contexto, ela pode significar tanto uma coisa quanto outra. Às vezes você fica até confuso. Nossa, mas será que aquilo significa que ela é concreta? Aqui significa que ela é abstrata? Essa dúvida de significação diz respeito à ambiguidade. Beleza? A gente vai ter várias aulas que a gente vai tratar de ambiguidade. A gente tem uma aula justamente para falar sobre a ambiguidade, para tirar a ambiguidade de um texto, né? Porque você tem que ser claro nas suas redações. Até se vocês quiserem mandar redações para mim, para eu ajudar vocês a corrigirem o que for preciso, pode mandar. Eu escrevi sobre as minhas redações que eu fiz nos vestibulares. Pode mandar, que a redação eu gosto bastante. Então a 3 também está correto, né? Então, alternativa A, melhor alternativa.
Beleza? Próximo exercício que eu anotei aqui é o exercício 7. Das alternativas abaixo, assinale aquela em que o gênero dos substantivos não está corretamente empregado. O trema, tá certo? Trema é masculino? Tá certo, é o trema. Olha que coincidência, vou pular o item B, vou para o C. A omoplata, é o omoplata ou é a omoplata? É a omoplata. O grama, poderia ser a grama, só que como colocou entre parênteses peso, na verdade não deveria ser peso, né? Deveria ser massa, né? Peso é em newtons, é força. Massa é em gramas, é quantidade de matéria. Então, o grama aí com relação à massa é o, certo? Então, a única que está errada é a B. Não é a eclipse, é o eclipse. Então, esta não está corretamente empregado, esse substantivo no que diz respeito ao seu gênero. Beleza? Exercício 8. Leia a frase a seguir. Seguro sem corretor credenciado não é seguro. Essa primeira palavra, seguro, ele é meu sujeito da minha frase. É um substantivo, seguro. Sem corretor credenciado não é seguro. É um verbo de ligação. Depois do verbo de ligação vem um predicativo do sujeito. Seguro aí um adjetivo, um atributo relativo ao próprio seguro. Seguro que não é seguro. Entendeu? É aquela leve frase que eu falei lá atrás do velho que está velho. Certo? Sobre a palavra seguro, pode-se dizer que é a alternativa C. Na primeira ocorrência é um substantivo, na segunda é um adjetivo. Tudo bem, gente? Mais alguns exercícios. Exercício 10. Indique a alternativa correta no que se refere ao plural dos substantivos compostos, que estão da PUC São Paulo. Casa grande. Qual que é o plural de casa grande? Casa é substantivo, grande é adjetivo. As duas palavras são variáveis. Lembra? Então, casas grandes. Flor de Cuba. Lembra que eu falei que a preposição é uma preposição chata? Ela impede o que vem depois dela de se pluralizar? Então, o que vem antes se pluraliza. Flores de Cuba. Beleza? Arco-íris. Arco-íris, lembra, é uma exceção. Não se pluraliza, é sempre arco-íris. Então, é os arco-íris. E beija-flor, beija é verbo. Flor é substantivo. Beija não vai para o plural porque é verbo. Flor é um substantivo, vai para o plural. Então, é beija, flores. Alternativa E. Mais 2 exercícios só, gente. Tá acabando. Exercício 11. Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. Onde está errado aí? Alternativa A. O gerente deverá depor como testemunha única do crime. Testemunha, essa palavra aí. Tá certo? Relativa a gerente? Sim. Lembra que testemunha é um substantivo uniforme? Só tem uma forma? Então, tá certinho. B. A personagem principal do conto é o Seu Rodrigues. Porra, o Seu Rodrigues é um homem. A personagem também está certo. A personagem que vai diferenciar é o artigo. É um substantivo uniforme comum de 2. Lembra? Alternativa C. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Não, a cabeça é parte do corpo. Eu estou falando de ele enquanto líder. Então deveria ser o cabeça do motim. Por isso, a alternativa errada e a alternativa C. Próximo exercício, exercício 12. Identifica a alternativa em que os vocábulos formam plural, respectivamente, como pão de ló, guarda civil e alto-falante. Pão de ló tem uma preposição no meio, a preposição impede o plural do restante e deixa o plural na frente como pluralizado. Qual dentre as alternativas é a mesma coisa? Guarda civil ou guarda civil e alto-falante. Olha a alternativa D. Café com leite, você tem uma preposição no meio. Guarda noturno. Aqui, o civil, ele especifica quem é o guarda. Noturno está especificando quem é o guarda. Baixo relevo. Falante. É a mesma analogia. Alto-falante, baixo relevo. É a mesma questão do plural. Quando você for pluralizar, por exemplo, essa é a pegada do exercício. Talvez possa ter ficado um pouco confuso. Eu vou explicar novamente. Ó. Pão de ló. Tem uma preposição no meio. Então, o plural vai só pão pro plural. Certo? Pães de ló. Esse é o plural. Guarda civil. Guarda é substantivo nesse caso. Civil é adjetivo. Os dois são pro plural. Guardas civis. Alto-falante. Alto é advérbio. Falante não. Então, alto-falantes. Agora, olha a alternativa D. Café com leite. Qual é o plural disso? Cafés com leite.
É a mesma analogia de pão de ló. Guarda noturno. Qual que é o plural? Guardas noturnos. Mesmo emprego de guarda civil. Baixo relevo. Baixo relevos. É a mesma coisa de alto-falante. Beleza? Eu deixei ainda aí, ó, sugestão de tarefa para vocês. Eu acho que vocês têm as apostilas, igual essas daqui, ó, vocês têm, ó, a apostila do poliedro, apostila 1, eu tenho até a apostila 4, se não me engano, acho que é a apostila 4. Eu fiz poliedro o ano passado, desde o nono ano, na verdade. Eu fiz nono, primeiro, segundo, terceiro colegial e um ano de curso em tudo poliedro. Aí eu entrei. Então eu tenho esse material do meu cursinho, eu fazia turma de medicina. Então eu acredito que vocês tenham esse material também individualizado, né? Não sei, depois eu converso com a coordenação a respeito. Mas, seguindo esse pressuposto, olhando estes livros, eu selecionei alguns exercícios, são os exercícios propostos. Na página 41 tem esses exercícios. Quaisquer dúvidas, manda foto do exercício para mim. O poliedro ele disponibiliza gabarito no final dessas apostilas. E tem um site também, só que isso é só para alunos do poliedro. Não sei se vocês têm acesso. Que tem a resolução do material, certo? Então, qualquer dúvida a respeito desse exercício, pode me mandar. Tá aí uma sugestãozinha de tarefa para vocês. Ao longo de cada módulo que a gente for terminando, tem um listão de exercícios lá no Drive do Gmail relativo àquela matéria. Quando a gente terminar tudo de morfologia, todas as classes gramaticais, tem uma lista só de morfologia lá. Vocês peguem para resolver, beleza? Um abraço, cansei de falar. Logo, logo tem mais. Abraço, galera. Fiquem em casa, não arrumem filhos. E é isso, gente. Abração a todos, até a próxima aula. Beijão!